E aí sim, fomos surpreendidos novamente. Ou nem tanto, né? Porque quem é plantonista não se surpreendeu com isso. Quem assiste a Rede Globo, por exemplo, deve estar extremamente surpreso. Pois bem, o que aconteceu? Hoje, Trump teve aí uma série de derrotas. Na verdade, não foi hoje, aí foram nas últimas 48 horas. Muita coisa do que ele falou, ele foi obrigado a voltar atrás. E quem assiste a Globo ou se informa aí pela grande mídia, que usa como fonte analistas do mercado financeiro que querem enfraquecer o governo Lula porque eles ganham mais dinheiro assim, e que erram em 95% das previsões, ficou achando que, nossa, o Trump está ameaçando o Brasil, isso vai ser uma desgraça para a economia do Brasil. Quando eu falei aqui, num vídeo anterior, que, olha, se o Trump realmente impuser aí as tarifas que ele está falando, vai ser bom para o Brasil. Inclusive, o Brasil tem uma margem de retaliação contra os Estados Unidos maior do que a dos Estados Unidos tem contra o Brasil. E muito maior, por exemplo, do que em uma guerra tarifária do Canadá com os Estados Unidos ou da Europa com os Estados Unidos. Tanto a União Europeia quanto o Canadá não tem ali margem para retaliar os Estados Unidos. O Brasil tem, e muito. O pessoal teve gente de esquerda, eu fico pasmo, que é manipulada pela Globo. Fica, não, Thiago, como pode? O PIB deles é 14 vezes maior que o do Brasil. Pois bem, eis que hoje amanhecemos com essa notícia aqui, ó. Agro dos Estados Unidos ataca Trump e diz que Brasil será o vencedor da guerra comercial. Aí você fala, pô, peraí. Então todos os analistas da Rede Globo, da Band, da Folha, do Estadão, etc, estavam errados. E só você, Thiago, acertou? Na verdade, não é que eles estavam errados, é que eles são pagos para mentir. Essa é a diferença, não é que eles são burros, não. O agro dos Estados Unidos, que sabe muito mais dos efeitos que isso vai causar do que qualquer analista aí brasileiro, diz o seguinte, olha, se o Donald Trump começar a impor as tarifas que ele está prometendo impor à China, à União Europeia e inclusive ao Brasil, o que vai acontecer é que o Brasil vai sair vencedor. Porque a União Europeia e a China, principalmente a China, vão passar a comprar soja brasileira. E hoje, para quem não sabe, a China compra a soja dos Estados Unidos num volume praticamente igual ao volume que eles compram do Brasil. Compra um pouquinho mais do Brasil. Quer dizer, o Brasil tem aí capacidade, inclusive o Brasil tem uma safra que está vindo aí bem pesada, ou seja, muito boa, assim, colheita forte. O Brasil tem capacidade para absorver tudo que a China deixar de comprar dos Estados Unidos. Então, tem uma chance aí do PIB do Brasil aumentar muito com essas tarifas. E se o Trump impor tarifas ao Brasil, tem uma coisa, na grande maioria dos produtos que o Brasil compra dos Estados Unidos, o Brasil cobra aí tarifas baixas. A média de tarifa que o Brasil cobra dos Estados Unidos é de 2,17%. Já os Estados Unidos cobram hoje tarifas mais altas de produtos brasileiros. Então não vai mudar tanto assim para o Brasil e vai mudar muito para os estadunidenses. Quem trabalha aí com comércio com o Brasil está desesperado lá nos Estados Unidos. E os agricultores, e olha, eu vou te falar uma coisa, o agro nos Estados Unidos tem poder, tá? Assim como tem no Brasil? Não. No Brasil, temos uma coisa, por conta aí da desigualdade social, dos últimos aí, um projeto aí de décadas, desde a ditadura militar, que é ter alguns poucos com muita grana e muito poder. E o resto da população sempre pobre. Esse é o projeto aí que a direita e a extrema-direita têm para o nosso país. Então, por isso, temos aí algumas castas que têm muito poder e eles mandam aí no mercado financeiro, mandam em centenas de deputados, etc. Nos Estados Unidos não é tanto assim, mas tem poder. E eles são bem mais ricos lá nos Estados Unidos que os barões do agro do Brasil. E, coincidência ou não, o agro lá também é extrema-direita. E tem a associação aí do agro que está atacando o Trump. Nessa associação, quase todos votaram no Trump. Nas zonas rurais, o Trump chegou a ter aí 80% dos votos. Ele deu uma surra bem dada no Biden e na Kamala Harris nas zonas rurais. E aí, justo esse pessoal é que já está perdendo dinheiro aí com as tarifas do Trump e que tem aí, estão na iminência de perder muito mais. Pois bem, enquanto isso, o Trump impôs tarifas ao México e ao Canadá e falou, as tarifas estão valendo aí a partir dessa semana. E já estava valendo aí as tarifas. Eis que o presidente do Canadá ligou para o Donald Trump. O Trump fez não um tweet, ele foi na rede social dele, né, Truth Social, e fez um post logo após a ligação que ele teve com o presidente do Canadá. O presidente do Canadá desesperado. Para quem não sabe, eu vou te mostrar uma coisa aqui. A balança comercial dos Estados Unidos com o Canadá é assim, ó.
Tudo que o Canadá exporta, veja isso aqui, 71% vai para os Estados Unidos. Então tem um problemão para o Canadá, porque se os Estados Unidos fazem ali uma guerra comercial com o Canadá está de joelhos. É isso que acontece. Por isso que o Trump debocha do Canadá, chamou aí essa semana o presidente do Canadá, o Trudeau, de governador, que ele fala que o Canadá é um estado dos Estados Unidos, que ele vai comprar ou vai anexar o Canadá, enfim. Você vê que é difícil aí para o Canadá, eles não têm muita margem para ir para lugar nenhum, porque eles dependem muito dos Estados Unidos. Aí, logo depois da conversa, o Trump, quem souber inglês pode pausar aí para ler, mas eu vou ler aqui a tradução para você. O Trump falou aqui sobre a conversa que teve com o presidente do Canadá, tá? Aí, o que diz o Trump sobre o Canadá? Já vamos aí ao México e ao Brasil, que é onde o Trump levou porrada. No Brasil já falei algumas aí, mas a coisa vai piorando para ele, tá? Vamos lá, sobre o Canadá. Justin Trudeau, presidente do Canadá, me ligou para perguntar o que poderia ser feito sobre as tarifas. Eu disse a ele que muitas pessoas morreram por causa do fentanil que passou pelas fronteiras do Canadá e do México. E nada me convenceu de que isso parou. Ele disse que a situação melhorou, e eu respondi que isso não é bom o suficiente. A ligação terminou de uma maneira mais ou menos amigável. Ele não conseguiu me dizer quando será a eleição no Canadá, o que me deixou curioso. Tipo, o que está acontecendo aí? Então percebi que ele está tentando usar essa questão para se manter no poder. Boa sorte, Justin. O Justin Trudeau estava aí em segundo e em queda livre nas pesquisas para a próxima eleição do Canadá. E desde que começou aí essa guerra com o Trump, que foi no dia 1º de fevereiro, o Trudeau passou a subir nas pesquisas e pela primeira vez ele lidera as pesquisas agora. O partido dele lidera aí em tudo. Então o Trump debocha e fala, percebi que ele está usando isso para se manter no poder. Boa sorte, hein? O que o Trump está falando em outras palavras é, eu vou te ferrar de verde e amarelo. Tente usar isso para se manter no poder. Logo depois, o Trump teve uma ligação com a presidenta do México, Claudia Sheinbaum. A Claudia Sheinbaum já dobrou o Trump uma vez. Eu não cheguei a mostrar aqui, mas na época em que ela ligou para o Trump, quem me segue lá no Twitter viu, eu publiquei lá, o Trump em duas oportunidades, agora eu não lembro se eu mostrei aqui ou não, em 2 discursos diferentes, ele disse que ele fala com muitas pessoas todos os dias e que ele não aprende nada com ninguém porque ele sabe tudo. Mas que na conversa com a presidenta do México, ele aprendeu muito. E que isso é muito raro. E aí ele fala que ela ensinou ele que, olha, para que as pessoas não consumam drogas, tem que fazer campanha antidrogas. Usar publicidade, mostrar como as drogas são ruins. Tem que mostrar isso para as famílias, desde que as crianças são crianças, para que elas já, adolescentes, já tenham uma rejeição. E quando seja oferecida a droga, elas digam não. Pois bem... Coisa óbvia, né? Parece a presidenta do Canadá, uma professora ensinando um menino de 5 anos de idade. E o Trump maravilhado. Nossa, que ideia genial! Isso é feito no Brasil desde que eu sou criança. Mas, enfim. Trump ligou para a presidenta do México e disse o seguinte, olha a diferença de tratamento que ele faz com o presidente do Canadá e com a presidenta do México. Quem quiser estar aqui em inglês, se você souber ler inglês, 3, 2, 1, pausa aí e leia. Mas... vou traduzir aqui, obviamente, para o português. Após conversar com a presidente Claudia Sheinbaum do México, presidenta, concordei que o México não será obrigado a pagar tarifa sobre qualquer coisa que entre no acordo USMCA, que é o acordo Estados Unidos, Canadá e México. Ou seja, não vai pagar tarifa nenhuma ao México. Esse acordo é válido até 2 de abril. Por que 2 de abril? Porque 2 de abril ele disse que vai anunciar tarifas contra todos os países do mundo. Aí é uma coisa diferente. Então, até 2 de abril, México está livre aí. Fiz isso como concessão e por respeito à presidenta Sheinbaum. Nosso relacionamento tem sido muito bom e estamos trabalhando duro juntos na fronteira, tanto para impedir que imigrantes ilegais entrem nos Estados Unidos, quanto da mesma forma para combater o fentanil. Obrigado à presidenta Sheinbaum pelo seu trabalho árduo e cooperação. A Claudia Sheinbaum dobrou o Trump. Acho que na ligação ela fala, Trump, senta, ele senta. Dá a patinha, Trump, dá a patinha. O Trump dá a patinha. Toda vez que ele liga para ela, ele faz exatamente o que ela pede. Pois bem, agora voltou atrás. Tem uma coisa, eu falei aqui no vídeo anterior sobre o assunto, que carros nos Estados Unidos, o preço aumentou em 25% da noite para o dia. Então, 3 montadoras bem grandes que tem nos Estados Unidos mandaram mensagens aí para o Trump dizendo, olha, você tem que retirar as tarifas sobre o setor automotivo. Você vai quebrar o setor automotivo. Vão ser centenas de milhares de empregos no lixo. Tem cidades como Detroit
que dependem 100% do setor automotivo. Você vai quebrar a cidade inteira. Aí são milhões de pessoas na miséria, numa cidade que já é aí uma das mais pobres de todo o continente, que é Detroit. Pois bem, o Trump, então, na noite de ontem, ele já tinha tirado as tarifas sobre o setor automotivo, que já é boa parte ali do principal. Agora ele tirou a tarifa sobre tudo. Então recuou 10 passos Donald Trump. Para o Canadá ele mantém, tá? Para o Canadá ele mantém as tarifas. Para o México, não. Tá difícil aí. Fala uma coisa e não mantém. O México foi convidado para a cúpula do BRICS e lá no México a esquerda diz que deve aceitar o México e a cúpula do BRICS e que a presidenta, parte do plano dela aí, é exatamente uma aproximação rápida com Brasil, China e Rússia. Por quê? Porque esses países são países grandes aí, com economia emergente, com economia que está crescendo muito. Inclusive, vamos lembrar, o grande plano aí do establishment dos Estados Unidos, que aquela direita Joe Biden, era o quê? Era fazer o conflito na Ucrânia para quebrar a Rússia e usar isso para derrubar o Putin. E o que aconteceu? Os países europeus ficaram quebrados, completamente quebrados, a economia deles está dilacerada, a economia da Alemanha está uma desgraça. Os Estados Unidos pioraram muito na economia e a Rússia cresceu pra caramba. Foi isso que aconteceu. A economia da Rússia vai muito melhor hoje do que era antes de começar o conflito e antes das sanções. Então você vê aí que o tiro saiu bem pela culatra, bem pela culatra. E o que acontece lá na Europa? Os líderes europeus são líderes que foram colocados lá pelo establishment dos Estados Unidos. São todos cachorrinhos ali daquela direita Joe Biden dos Estados Unidos. Todos os atuais líderes europeus, inclusive os que são mais de esquerda, mesmo os mais de direita, mesmo os mais conservadores, exceto os que estão ali na internacional fascista, como o da Hungria, o ex-presidente da Polônia, o atual não, mas o ex-presidente da Polônia. Esses aí já são um pouquinho diferentes, que eles estão aí na internacional fascista. O resto são todos. Então eles estão agora batendo cabeça, porque sem o establishment dos Estados Unidos, com o poder armamentista deles, dos Estados Unidos, para protegê-los, não tem como eles ficarem peitando a Rússia sem motivo. Porque qual que era o plano deles? É um plano que envolvia, obviamente, todo o consórcio de imprensa do mundo, que era financiado aí, e ainda é, em parte, pela CIA e pelas agências aí estadunidenses. Era o quê? Primeiro, demonizava a Rússia e o Putin, causava muita russofobia. Depois, segundo, ameaçava a Rússia. 3. Quando a Rússia responde à ameaça, mostra, o Putin está ameaçando a Europa. O Putin é uma ameaça a nós. Eu vou dar um exemplo. Em 2021, assinaram o Acordo de Minsk. Minsk é a capital da Bielorrússia. Nesse dia, foi um acordo dizendo o seguinte: a Ucrânia não iria entrar para a OTAN e a Ucrânia não permitiria bases da OTAN, né, que é comandada pelos Estados Unidos, que era o Biden, com bombas e tudo mais apontadas para a Rússia, que seria praticamente ter uma arma apontada para a cabeça da Rússia o dia inteiro. Em compensação, em troca, a Rússia não faria nenhuma ação militar contra a Ucrânia. Então ficaria ali tudo na paz. No dia em que esse acordo foi assinado, o Putin fez um discurso sobre união da Europa e sobre paz. O presidente da Ucrânia, Zelensky, ele estava rindo, debochando do Vladimir Putin, enquanto o Putin fazia o seu discurso. Está aqui o presidente Macron da França e a chanceler da Alemanha, né, ex-chanceler Merkel. E o Putin discursando e o Zelensky rindo, debochando. Pois bem, depois que começou o conflito na Ucrânia, aí já então ex-chanceler da Alemanha, já não era mais, ela admitiu, ela confessou que aquilo tudo foi uma palhaçada dos europeus com a Ucrânia. Para quê? Para assinar um acordo fake, enganar a Rússia e dar tempo das armas da OTAN chegarem na Ucrânia para a Ucrânia estar bem preparada para a guerra. Ou seja, isso não é mostrado na imprensa. A confissão dela não teve aí capas nos jornais, dias e dias, semanas de analistas da Globo falando sobre, olha, como enganaram a Rússia ali para fortalecer a Ucrânia, já pensando numa guerra. Nada. E como fazem isso aí? E aí o que acontece? Quando a população europeia vê que a economia está uma desgraça e que esses líderes continuam falando, vamos gastar um dinheirão aí para nos contrapor à Rússia. Agora o Macron falou que não quer cessar fogo na Ucrânia, não quer paz lá e que eles têm que gastar muita grana aí para enfrentar a Rússia, um enfrentamento bélico contra a Rússia. O primeiro-ministro da Polônia, que nem é mais da Internacional Fascista, um cara aí de direita, já foi presidente da União Europeia, ele, o Donald Tusk, ele falou que a gente tem que entrar numa corrida militar contra a Rússia e precisamos vencer. Mas fala, peraí, os caras são imbecis.
Eles vão levar a maior surra da história. E o que acontece? Em meio a isso, a extrema-direita está nadando de braçada, porque a economia está se dilacerando e a extrema-direita está assim, olha, por que eles ficam gastando bilhões em brigar com a Rússia e enviando para a Ucrânia, sendo que o nosso país está numa desgraça, tem gente passando fome, tem gente aí, e eles falam que são imigrantes aí no caso, imigrantes roubando as pessoas, tem que expulsar os imigrantes e tem que investir dinheiro dentro do próprio país. Discurso fácil, bem fácil de assimilar para toda a população. E a extrema-direita está crescendo rapidamente, numa velocidade muito mais rápida do que foi nos anos 20 e 30 do século passado, quando teve aí a ascensão do fascismo e nazismo. Muito mais rápido hoje em dia. Porque hoje está muito mais fácil o discurso deles. Apesar da parte de imigrantes eles estarem ali, obviamente, a tática do nazismo, pegar uma minoria qualquer da sociedade para usar como bode expiatório, a parte em que eles falam, olha, o governo aí está mandando bilhões para a Ucrânia numa guerra perdida, brigando com a Rússia, que nunca foi ameaça nenhuma para a Europa, inventando ali um inimigo imaginário para quê? Para meter dinheiro aí para o consórcio de armas. E enquanto isso, ó, você vai no hospital e não tem fila, porque os ucranianos refugiados estão pegando o seu lugar. Enquanto isso, os ucranianos refugiados estão com carros importados e tudo mais. Esse é o discurso que eles fazem. Esse discurso pega. E aí saem no TikTok, no Instagram, fotos de ucranianos ricos pela Europa, e o pessoal falando, por que eles não estão na guerra? E eles estão assim com o nosso dinheiro. E aí pronto, é fácil. Aquele discurso que é parecido com o Brasil, a extrema-direita tem um discurso fácil de engolir, na Europa também tem. E aí é isso. Os líderes europeus estão abrindo espaço para o nazismo. Isso tudo porque eles querem continuar aí brigando com Putin. E o Trump tá dando um pé na bunda deles, e o Trump tá tentando fazer ali, usar o poder dos Estados Unidos para sufocar outros grupos, como o México, o Canadá. O México nem tanto, né, agora que ele gosta da presidenta, mas Canadá, União Europeia, para sufocar economicamente todo mundo. Então o Trump vai ter um problemão aí, porque já estão avisando nos Estados Unidos, olha, você vai sofrer retaliações e vão desgraçar a economia dos Estados Unidos, né? A gente não é autossuficiente em tudo, tá? O pessoal do agro que falou ali, ó, o Brasil vai sair como vencedor, eles falaram, a gente não vai poder comprar fertilizantes, a gente não tem peças, as peças para o nosso maquinário vêm da China, não tem peça de reposição, quebrou o trator, ferrou. A gente não tem ali, eles falam várias coisas ali na cadeia de produção que eles não têm se tiverem aí tarifas ao Brasil e à China. Então você vê aí que tá ruim o plano do Trump, inclusive tá recuando. Veremos aí a próxima. Peço sua inscrição no canal, seguimos na luta, temos que estar aí atentos contra a extrema-direita. Falou!